A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não sabe, eu tenho vivido algo diferente, né? E tudo isso tem sido possível graças a jejuns, graças a uma busca assim mais espiritualizada, né? E como eu tenho buscado a Deus, né? Eu já falei nos vídeos anteriores, né, que o jejum ele é um instrumento de Deus, né, para edificação do espírito, né? Então Jesus jejuava, Moisés jejuou, Daniel, e alguns demônios só saem com jejum e oração. Então o jejum é fundamental na vida do crente, beleza? Enfim, graças a esses jejuns que eu tenho feito, e não são poucos, tá? Deus vai tocar no seu coração para fazer o jejum que for pertinente. O importante é começar. Para mim, que já estou com um pouquinho mais de prática, eu acabo fazendo um pouco maior, que é maior o sacrifício, né? Mas enfim, então graças a esse jejum, eu estou vivendo coisas que eu não vivia antes, né? Então, por exemplo, a minha relação com o Espírito Santo tem crescido muita coisa, meus irmãos. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, semana passada, ou há 2 semanas atrás, eu comecei a conversar mais com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Para quem não sabe, o Espírito Santo, ele não é um coadjuvante, assim, não é um figurante, né? É Deus, Jesus, Espírito Santo, igualmente Deus, né? Então, é interessante, é necessário você alimentar essa amizade com o Espírito Santo, beleza? Enfim, eu tenho tratado ele como uma pessoa, né? Então, como ele vive em mim, tudo eu tô perguntando para ele, qualquer coisa. Então, por exemplo, Espírito Santo, pega o ônibus aqui ou ali? Espírito Santo, anda à esquerda ou à direita? Aonde eu vou agora? E assim eu tenho feito. Note que quanto mais você alimenta essa relação com o Espírito Santo, mais se desenvolve, mais sensível à voz dele você fica, né? Então tu começa a discernir o que é ele, o que não é, o que é sua carne, o que é o agir dele, beleza? E algumas semanas atrás, 2 ou 1, não lembro, a partir dessas experiências, né, e eu tenho visto que acontece de uma forma natural, certo? Só que o efeito é bem interessante. Então, por exemplo, em determinado momento, eu jejuando, 3º dia de jejum, eu falei, Deus, eu quero uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero uma experiência minha, beleza? Jejum sem nenhum motivo, era só para eu me aproximar de Deus, beleza? Feito o jejum, no 3º dia, quando eu decido me virar na cama, quando eu tava acordando, no dia que eu ia comer, eu tive uma dor absurda interna, nem sei o que era. A minha mãe diz que é arnapleura, alguma coisa assim. Eu sei que eu não conseguia mexer, levantar, nossa, foi horrível. Até que minha mãe chamou minha irmã, que prontamente ela foi a me levar no UPA, né? UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né? Aqui no Rio é muito comum, é um hospital pequeno para atendimento rápido, né? Enfim, eu fui lá. Só que enquanto eu lutei para não chamar minha irmã, não gosto de dar trabalho, mas quando eu cheguei, quando eu aceitei essa hipótese, ela me levou, aí eu orei para ver se saía. Eu tava na unção, né, irmãos? 3 dias de jejum, filho, flutuando. Aí beleza, não passou, minha mãe orou, não passou, eu entendi, então é da vontade de Deus essa dor aqui. Aí chamamos o Uber, aí eu comecei, Deus, tu quer falar com alguém através da minha vida? É o Uber? Não era. Aí depois pensei, com certeza eu vou falar com algum médico. Deus quer que eu fale com algum médico. Aí beleza, comecei a orar, já estava preparando já como é que seria, fiquei imaginando na minha mente como é que seria mais ou menos, mas também não era. Aí beleza, quando eu saio do carro, eu levanto. Assim que eu levanto do carro, aí eu tô andando, ainda com dor, mas quando minha irmã sai junto comigo e fica do meu lado, irmãos, isso aqui é para quem crê, tá? Para quem não crê, é balela, é invenção minha e tudo mais. Eu tô falando para estimular a sua fé. Eu sou um cara que me considero muito lógico, então esses moveres assim, somente fazendo muito jejum mesmo para eu começar a acreditar de verdade. Então eu tenho vivido tudo isso. Então quando minha irmã ficou do meu lado, a dor foi embora. Aí na mesma hora é para você falar com ela.
Meus irmãos, eu chamei ela para encostar, para não atrapalhar a passagem do pessoal, e Deus falou com ela poderosamente. Obviamente, claro, eu não tenho mérito nenhum nisso, eu só me coloquei à disposição como todo crente deve fazer, né? Enfim, isso é só para te dizer que o Espírito Santo é real, só que a gente precisa alimentar essa relação, né, de alguma forma. Mas o que eu tô falando? Por que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu recentemente coloquei na minha mente que eu precisava sair para um lugar onde eu não fizesse nenhum planejamento e fosse apenas guiado pelo Espírito Santo. Beleza. Aí eu comecei a orar sobre isso. Aí passaram-se 2 semanas, eu vi um vídeo de alguém que também estava fazendo isso. Espírito Santo também falando muito. Sempre vendo vídeo do Espírito Santo e tudo mais. Aí eu falei, não, é isso mesmo. Aí veio aquela convicção, eu preciso ir para algum lugar. Aí eu pensei, não é no Rio. Por quê? Porque no Rio eu conheço tudo. Fica fácil, né? Queria sair da minha zona de conforto. Foi o que eu fiz. Aí eu pesquisei lugares para ir, né? Barato, né? Não fosse tão caro, né? Beleza. Aí, enfim, pedi direção também. E aqui estou em Juiz de Fora. A passagem estava bem barata de ônibus nessas startups, né? E aí estou aqui em Juiz de Fora. Eu cheguei aqui 10 horas da manhã e tô até às 17. Eu tô esperando o ônibus chegar para voltar pro Rio. Mas, irmãos, eu sou um cara metódico. Eu gosto de tudo certinho, beleza? Então, se fosse em outro momento, eu ia saber a hora que eu ia chegar, aonde eu iria, o que eu faria, tudo. Tendo tudo a palma na mão, ia consultar o Google Maps, mas hoje foi diferente. Eu decidi simplesmente seguir o Espírito Santo. Vim pra Juiz de Fora, não sabia nada. Simplesmente falei, vou soltar na rodoviária e bora. E aí eu fui andando pelas ruas. A minha meta inicial era, eu quero ir num culto, numa consagração, tá? Andei tudo, não achei. Não tinha. Juiz de Fora, pastores, consagração de manhã, meus amados, tem que ter. Não existe isso. Passei em todas as igrejas, vi Quadrangular, Assembleia de Deus, vi até aquela do Caminho Antigo, Maranata, Metodista, eu acho Universal, vi todas. Nenhuma tinha um culto de manhã. Vamos melhorar essa questão aí, tá, pessoal? Tem que ter igreja aberta todos os horários, todos os dias. A igreja é o Hospital das Almas, muita gente precisa. Claro que de manhã é mais para cristão, mas não importa. Tem que ter uma porta aberta aí, beleza? Mas tudo bem, continuando. Aí, irmãos, eu comecei a questionar, não questionar, errado. Aí eu comecei a pedir orientação pro Espírito Santo. Qualquer coisa, eu tô aqui num lugar que eu não conheço. Comecei a perguntar, Espírito Santo, o que quer que eu faça? O que é pra eu fazer? O que não é pra eu fazer? Porque eu entendo que foi o Espírito Santo que me trouxe aqui. E eu anotei algumas coisas que aconteceram. Bom, continuando. Então, o que hoje eu tiro de aprendizado, tá? Primeiro, existe um perigo muito grande de você confundir a voz do Espírito Santo com o seu pensamento. Então, o que eu entendo? Irmãos, você que tem pensamento acelerado, ansiedade, se você ficar pensando muito, quem fala é você, não o Espírito Santo. Então procure ter paz na sua mente, não deixa preocupações tomar conta. Então, algo que eu fiz para complementar foi um jejum. Eu estou em jejum, estava, até as 15 horas da tarde. Não surtiu tanto efeito. Então, quando eu estava chegando no Juiz de Fora, eu já vi a placa, né, que estava atravessando o município. Aí, pois bem, quando eu atravessei o município, foi claro na minha mente, o shopping é ali. Então ali eu já vi, ó, o Espírito Santo falou firme, filho. Não tive dúvida nenhuma, aí quando eu cheguei era o shopping. Aí você pode pensar, mas tinha cara de shopping. Não, irmãos, aqui no Juiz de Fora é tudo muito parecido. Só que eu vi uma parede e falei, ali é o shopping. Deus é bom demais. Tá. Outra questão, isso foi antes, eu acabei não falando. Quando eu entrei no ônibus, eu pensei assim, Deus, onde tu quer que eu sente? Geralmente eu escolho, né? Só que como eu tava querendo ouvir a voz do Espírito Santo, alimentar essa amizade, essa parceria, tudo, eu botei o Espírito Santo no meio, por mais que seja assim. Então, o Espírito Santo, hoje eu quero sentar. Aí veio no meu entendimento a primeira cadeira que não estiver ocupada. Entendeu? Então, na primeira, segunda tinha gente, vai na terceira. Por acaso foi na segunda cadeira que eu sentei. Enfim, isso é muito bom.
Outra questão que aconteceu, eu tava querendo saber se ia pro culto mesmo, né? Aí no decorrer dessa viagem, uma passageira ficou falando, aqui é a igreja tal. Eu queria saber onde, eu não sei onde tinha igreja. Então eu falei, Espírito Santo, me conduza para alguma igreja. Ela falou, aqui, não, eu tô aqui na Assembleia. Não, tô passando aqui na Quadrangular. Então ali eu falei, esse aí foi o ponto que eu fiquei na dúvida, porque no final das contas eu não consegui ir em culto nenhum. E olha que eu rodei, filho. Irmãos, eu acho que eu andei uns 15 quilômetros hoje, só de bravando as ruas. Falei, Espírito Santo, vou pra esquerda, pra direita. E no final eu encontrei muita igreja, irmão. Eu acho que eu encontrei umas 8 igrejas, mas nenhuma com culto segunda-feira, francamente. Mas Deus é bom, Deus sabe o que faz, né? A outra coisa interessante que aconteceu, chegou em um momento que eu fiquei um pouco desanimado, tá, irmãos? Justamente por essa ambiguidade, o que é o Espírito Santo, o que sou eu. Mas enfim, aí eu continuei andando. Aí eu queria, tô em Minas Gerais, eu queria comer um pão de queijo. Então eu falei, Espírito Santo, me conduz aí pra um lugar onde tem um pão de queijo. Aí eu parei numa padaria, enfim, podia ser várias, mas eu pedi a orientação do Espírito Santo. Nem comi, eu tô levando pra casa, né, o pessoal degustar. Ok, senti a presença agora do Espírito Santo. Deus seja louvado por isso. Deus é muito bom. Outra questão que aconteceu aí, né, irmãos, justamente por essa ambiguidade de não saber exatamente que sou eu, que é o Espírito Santo. Aí tu fica assim, cara, será que eu vim aqui à toa? É a carne, né, irmãos? É a carne. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo me trouxe, nem que seja só para praticar, entendeu? E pelos sinais que eu já falei para vocês. Então eu creio plenamente nisso. Nunca é em vão, né? Todas as coisas cooperam, né? Então beleza. Aí, essa aí foi muito interessante. Foi o momento que eu senti mais Deus aqui em Juiz de Fora. Eu tava assim, já tava assim nesse pensamento. Já não tava nem mais minto. Nesse momento eu cheguei e falei assim. Aí eu comecei, Deus, o Espírito Santo, tira os embaraços. Eu tô aqui, ó. É para eu falar com alguém? O que eu devo fazer? Me conduza. Esse momento é nosso. Tira os embaraços. Comecei a conversar, né? Voz alta mesmo. Normal assim. Só me chamar de maluco, mas o cristão é um pouco, né? Somente pro mundo. Enfim, fiz minha parte, orei. E quando eu... Olha, irmão, isso aí é doideira, tá? Isso é doideira, mas pra mim isso aí foi muito forte. Tava andando assim, aí passa uma senhora. Ela falando, não, no Espírito Santo. Irmãos, ela estava se referindo ao Estado. Veja bem, pouco me importa. Pouco me importa. Eu poderia passar em qualquer lugar. Como é que eu vou ver alguém falando isso? Para mim isso foi um sinal claro que o Espírito Santo estava comigo. Ele sempre está comigo, sempre está conosco, né? Claro. Mas que ele estava se agradando dessa interação com ele. Irmãos, ó, foi o estado do Espírito Santo, mas que eu senti a presença de Deus, eu senti. Fiquei rindo ali os demais metros aí que eu andei. Poxa, irmão, isso aí podia falar qualquer coisa, no Espírito Santo. Isso aí pra mim foi um sinal muito forte. Dou glória a Deus por isso. Ó, outra questão que aconteceu um grupo de rapazes. Eu ainda tava na meta de procurar a igreja, né? Aí eles falaram assim, ó, no meio do grupo, não, aqui tem uma igreja. Ai, ai, isso é muito bizarro, irmãos. Isso é bizarro demais, pelo amor de Deus. Eu venho com esse propósito, praticamente. E acontecer isso, eu vejo Deus. Encontrei a igreja? Encontrei várias, mas não tinha nenhuma aberta. Então, de repente, a vontade de ir na igreja era minha. E de fato, a vontade de ir na igreja era minha. Mas assim, não aconteceu. Mas eu não posso descartar que tenha tido sinalizações do Espírito Santo. E é aquilo, estou em busca de ter clareza do que é Espírito Santo, que sou eu. E é um processo de cada vez, é um passo de cada vez, né? Não tem como, é aquela questão, eu vejo televisão 10 horas no dia, 2 horas na rede social, 1 hora dormindo, tirando a soneca, né? E o resto para Deus, filho, não tem como o Espírito estar mais forte que a carne. Então, assim, é um passo de cada vez. A gente tem que alimentar esse relacionamento com o Espírito Santo.
foi produtivo. Então quando esses jovens falaram assim, ó, aqui tem uma igreja nessa rua, eu tava indo reto. Quando eles falaram isso, opa, vou pra esquerda. Então o Espírito Santo tem forma de falar. Não necessariamente, às vezes ele vai falar no seu coração, às vezes ele vai sussurrar no teu ouvido, ou às vezes ele vai usar outras pessoas. E nesse momento eu acredito nisso. Nem que seja que ele falou isso para eu sair de alguma enrascada. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Então, irmãos, foi muito produtivo. Foi muito produtivo. É um pouco de loucura, né? Eu tirei e vim. Eu trabalhei sábado para poder vir hoje aqui em Juiz de Fora, numa segunda-feira. Irmãos, eu recomendo, mas obviamente esteja na direção do Espírito Santo, porque não é fácil não, tá? É meio complicado. Hoje, por exemplo, eu passei numa praça que o pessoal estava usando coisas verdes, e isso aí me entristeceu um pouco. Mas ali eu fiz questão, irmãos. Eu trouxe meu livro de seminário de teologia, minha Bíblia, botei em cima da mesa lá, comecei a ler. A gente tem que mostrar, irmãos, sem vergonha. De alguma forma isso aí vai... Alguém com certeza passou e falou, ia lá, um jovem lendo a Bíblia, nem que seja, ia lá esquisitão, mas ficou na mente, certeza. Certeza. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é real, ele é uma pessoa, tá? Assim como Jesus é, assim como Deus é, todos são Deus, tá? E o Espírito Santo, ele é nosso no sentido do quê? Jesus deixou ele pra gente fazer as proezas que ele fazia, dentre outras coisas, né? Só que se não tiver esse relacionamento, fica muito difícil ele se manifestar. Então queira ser ativado pelo Espírito Santo, mas dê motivos para isso. Amém? Agora eu tô voltando pra... Eu vou esperar um pouco, vou comprar mais um pão de queijo, que esse pra mim, né? E vamos ver se Deus tem mais coisa para falar no caminho de volta.